Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristal, que eu jamais... Olá, pessoal! Hoje estamos aqui na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade, em Horizontina, para mais uma conversa à luz da doutrina. E para hoje, vamos refletir sobre a parábola dos talentos, um ensinamento do nosso Mestre Jesus, que podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Então, o texto evangélico nos diz que um homem, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e distribuiu entre eles os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 talentos, e a um terceiro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade. Após, se ausentou para longe. Após a sua partida, aquele que recebeu 5 talentos, trabalhou, negociou e conquistou outros 5. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos, trabalhou e conquistou outros 2. Porém, o que recebeu 1 talento, cavou na terra e o escondeu. Talento, à época, era uma moeda, então, considerado dinheiro. Algum tempo depois, o senhor retornou e foi aos servos para o ajuste de contas com eles. Então, aquele que recebeu 5 talentos, trouxe ao senhor outros 5 talentos. E disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui, então, outros 5. E o Senhor, então, respondeu ao servo bom e fiel: sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando aquele que recebeu 2 talentos, disse da mesma forma ao Senhor, que estava, então, entregando também outros 2 talentos. O Senhor, da mesma forma, que falou para o servo que granjeou 5 talentos, disse: entra no gozo do teu Senhor, sobre muito te colocarei. Mas, chegando aquele que recebeu 1 talento e que o enterrou, o Senhor disse: conhecia-te que és um homem duro, e que ceifas aonde não semeastes. Então o servo disse ao Senhor: e que juntas também aonde não espalhastes. E, com medo, escondi na terra o talento, e aqui tens ele de volta. O Senhor então respondeu: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Ordenou ao final, então, que tirasse o talento desse servo mau e infiel e que desse aos demais servos que se empenharam na tarefa. Essa parábola ela pode ser encontrada em Mateus. Então, com Kardec, nós podemos iniciar a reflexão sobre o entendimento da parábola, Vamos começar a interpretação do que esse ensinamento
que Jesus nos traz. Então, os talentos, conforme Kardec, são todos aqueles benefícios concedidos por Deus a todos nós, que possuem a finalidade de nos conduzir ao progresso, né, nas suas diversas formas, seja material, intelectual ou moral. E eles devem ser utilizados, né, sobre as mais diferentes formas no trabalho e com todo o nosso esforço, né, que, na verdade, o esforço, a boa vontade, cabe a cada um de nós. Essas atividades, elas vão se ampliando e vão, então, desenvolvendo a nossa inteligência. Primeiramente, a gente se concentra na satisfação das nossas necessidades, para que depois a gente vá compreendendo as verdades e culmine, então, no conhecimento das grandes verdades morais. Com Rodolfo Caligares, nós podemos compreender um pouco mais, assim, de uma forma mais detalhada, de que o Senhor, que Jesus nos ensina na parábola, é Deus. Os servos, então, somos todos nós. E os talentos são os bens e todos os demais recursos que Deus nos outorga, né, nos empresta em nosso benefício e também, e principalmente, ao benefício dos nossos semelhantes. O tempo que transcorre na parábola significa toda aquela nossa movimentação durante a existência terrena, todos os nossos esforços, toda a nossa caminhada. E a distribuição dos talentos em quantidades diferentes para cada um ocorre, pois Deus Pai se baseia na nossa capacidade individual, né? Essa capacidade, ela passa a ser adquirida ao longo das nossas existências. Então, conforme a jornada evolutiva que cumprimos, vamos adquirindo diferentes capacidades. Cada um de nós pode se encontrar num grau evolutivo diferenciado. E com Emmanuel, a gente aprende que, da mesma forma, Deus nos concede tudo aquilo que a gente necessita, conforme as nossas capacidades, para que a gente possa cumprir com o nosso ideal de aprimoramento e de progresso. Então, tudo que dispomos é para que a gente possa trabalhar, que a gente possa estudar, que a gente tenha condições de praticar todos aqueles ensinamentos que ao longo da nossa caminhada nós vamos aprendendo, né, em relação principalmente aos ensinamentos morais, né, do Cristo, em relação ao perdão, né, o desenvolvimento das nossas virtudes, a bondade e tudo mais que a gente possa utilizar para o progresso da humanidade. Então, também nós podemos compreender que os servidores, incluídos nos 2 primeiros grupos, eles corresponderam à confiança de Deus, né? Eles demonstraram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agiram com diligência, com bom senso, se dedicaram ao trabalho e foram, então, até que conseguiram duplicar os benefícios que Deus lhes confiou. O terceiro depositário, ele não conseguiu fazer como os demais, né? Ele era portador de uma personalidade um pouco mais inibida e temerosa, de certa forma imatura e descompromissada, não soube utilizar os bens concedidos, né? E esse servo, ele pode representar os homens que usam de maneira equivocada os dons recebidos por Deus, né? E que a maioria das pessoas, no estágio atual da evolução em que se encontram, podem se assemelhar a esse terceiro depositário. E aí a gente vai utilizar 2 ensinamentos trazidos para nós pelo irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, para que nós possamos exemplificar ou compreender de uma forma mais prática essa parábola. Então, no capítulo chamado Lembrando a Parábola,
do livro Luz Acima, Irmão X nos traz a seguinte compreensão. Então, que nós possamos compreender que o Senhor, então, né, quando saiu, ele chamou à sua presença os servos, como nós já vimos na parábola, e entregou ao primeiro alguns talentos considerados, então, a alegria e a prosperidade nos tesouros da saúde, da riqueza, da habilidade, do discernimento e da autoridade. Então, esses os talentos exemplificados pelo irmão X para que nós possamos compreender um pouco mais o contexto dessa parábola, né? E recomendou ao primeiro servo, então, que os multiplicasse aonde fores em benefício dele próprio e dos irmãos, né? Principalmente daqueles irmãos que se encontrassem em situação inferior à dele, levando bênçãos àqueles que estavam, de certa forma, se esforçando intensamente na sua jornada. Ao segundo servo, então, ele entregou os seguintes talentos, que eram do discernimento e do auxílio no mundo. Então, eram a inteligência e o poder. Esses patrimônios muito respeitáveis e úteis para a construção da divina providência, da sua obra, eram consideradas preciosidades, né, que esse servo então deveria levar aonde fosse. E ao terceiro servo, disponibilizou um talento. Esse talento era considerado por ele a lâmpada mais sublime que era necessário levar aonde fosse. Então, a lâmpada sublime era a dor, o dom celeste de iluminação espiritual. E ainda recomendou: acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos teus semelhantes, que seus raios pudessem acender os tabernáculos divinos. E aí o tempo passou, né? Passou, e os servos, então, foram à prestação de contas com o Senhor. Chegando, então, Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Aquele que recebeu 5 talentos, restituiu-os em dobro, e disse que, respeitando a saúde, adquiriu o tempo. Espalhando a riqueza que havia recebido, aliciou a gratidão. E usando a habilidade como um talento que recebeu, ele então pôde granjear a estima e, movimentando o discernimento, conquistou o equilíbrio, distribuindo a autoridade em nome do Senhor, ganhou a ordem. Considerou então que o plano de júbilo e evolução foi executado. O Senhor justo abençoou e explicou que este servo foi fiel nos pequenos negócios, né? Então, esses eram os pequenos negócios considerados pelo Senhor, esses talentos. E que a partir de então iria conceder a intendência de importantes interesses na sua casa. Aproximando o segundo servo, disse ao Senhor que estava recebendo então os seus haveres multiplicados. Aquele que recebeu 2 talentos, então, elevando a inteligência, um importante talento, ele obteve o trabalho, e submetendo o poder à vontade sábia, atraiu o progresso, a expectativa de instrução e a ajuda no setor das atividades empreendidas, então foram atendidas. E o pai o louvou, né, a conduta, e falou muito contente que já revelaste lealdade no pouco. Estaria então sendo conferido a ele outras grandes tarefas. E
E logo então veio o terceiro servo para a prestação de contas, entregando intacto todo o patrimônio que havia recebido, e com o passar do tempo não havia multiplicado. E disse ao Senhor que recolhesse a indesejável herança que havia sido dada a ele. E disse também que conhecia a austeridade e a exigência do Senhor, e que por isso ele resolveu então guardar o patrimônio para conseguir devolvê-lo intacto. Mas experimentando enorme dificuldade para aguentar toda a carga do talento que recebeu, temendo o juízo final, ele achou também um fardo muito difícil de carregar, Considerou que era desagradável demais e que era impossível obter lucros ou vantagem, achando ao final um estranho e insuportável depósito. E o Senhor, então, muito triste, falou ao servo mau e infiel: como poderias multiplicar a bênção, se nem ao menos se esforçou para compreendê-la, Não se esforçou para entendê-la. Quais seriam, então, os seus propósitos? Como faria para iluminar o caminho, mantendo essa lâmpada apagada? Ele foi um servo que se manteve na ociosidade, não transformou o talento que recebeu, e na verdade, ele o transformou em toneladas de angústias que pesaram sobre ele, criou fantasmas que não existiam, multiplicou preocupações e receios de forma desnecessária, ao invés de forma muito generosa ou de forma até muito complacente, que compreendesse o propósito da dor, dessa iluminação divina. E, por fim, o Senhor disse que ele havia atirado o tesouro ao pântano no desespero da revolta. E vem comentar, então, junto ao Senhor, todo o temor que presenciou. A dor era, na verdade, a grande oportunidade sagrada e a única para a iluminação do seu caminho, para que essa luz, depois de acesa, pudesse amparar aos irmãos de luta. Então, esse servo aprenderia muito sobre a vida, sobre os propósitos, ultrapassando esse obstáculo da dor, e ensinaria muito aos irmãos, Mas o que ele fez, então? Repeliu o dom que foi confiado, e um dom muito importante em toda essa construção divina. E temos, então, um outro capítulo no livro chamado Estante da Vida, que trata sobre o estudo da parábola, e também o irmão X nos auxilia na compreensão, desta forma um pouquinho diferenciada. E ele nos diz, então, que um certo rabi, distinto orientador israelita, e que estava consagrado às verdades do evangelho no mundo espiritual, ele pediu licença para parafrasear a parábola dos talentos, que foi ensinada por Jesus, e falou o seguinte, que o Senhor da terra, ele partindo de forma temporária, ele chamou então os servos, como a gente já viu, considerou a capacidade de cada um e confiou a cada um deles os seus próprios bens, a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Ao primeiro transmitiu 5 talentos, considerados o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, concedeu 2 talentos, a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, concedeu o conhecimento espírita. Depois de um longo tempo,
os 3 servidores, né, retornaram diante do Senhor para a prestação de contas. O primeiro disse ao Senhor que, embora tenha se esforçado, ele acabou cometendo alguns equívocos, alguns erros durante a sua jornada, né? Mas, mesmo assim, ele conseguiu cultivar os talentos que recebeu, né? E conseguiu granjear resultados, mesmo que pequeninos, conseguindo outros 5 talentos, né? Que foram o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Então, pedindo perdão ao Senhor por não ter conseguido fazer um pouco mais, assim entregou os talentos duplicados. E o Senhor, muito tranquilo, o considerou um servo fiel, né, como nós já sabemos, porque ele não errou por intenção, né? E disse então que voltaria ao campo terrestre, esse servo, para reiniciar a obra que foi interrompida, renascendo sob o amparo daquelas pessoas que o ajudaram e daquelas pessoas a quem ele ajudou, né, em especial. O segundo servo disse então ao Senhor, na prestação de contas, lá no plano espiritual. Também pediu desculpas por algumas incapacidades que ele não pôde compreender e assim, então, ele não pôde praticar. E, mesmo assim, conseguiu mobilizar os valores que recebeu e angariou outros 2, que foram, então, a cultura e a experiência, para eles e para muitos irmãos que permaneceram na sua retaguarda. O Senhor, então, muito satisfeito, o considerou servo bom e fiel. Não errou por intenção, iniciando e renascendo sob o amparo das afeições. E o terceiro servo, então, se colocando diante do Senhor, na prestação de contas, acabou devolvendo o conhecimento espírita intacto, assim como recebeu. E explicou ao Senhor que o conhecimento espírita, sim, é luz, mas que através desse conhecimento, o pouco que ele aprendeu, ele entendeu que a lei divina, ela era dura demais, pois atribuía a cada um conforme as suas próprias obras. E acabou se questionando de que maneira usar essa lâmpada brilhante, se os homens na terra estavam divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão. Como faria para empregar este clarão de verdade sem ferir ou incomodar? Né? Pois era sabido de que a verdade entre os homens poderia criar problemas e, em vista disso, com medo, julgou que era mais fácil e razoável para ele permanecer acomodado no sossego de sua casa. E assim ocultou o dom valioso do conhecimento e restituiu toda essa riqueza, sem o mínimo toque de sua parte. O sublime credor, né, então muito triste e austero, ordenou que esse tesouro fosse retirado dele e fosse entregue aos outros 2 servos que, com muita boa vontade, se dedicaram aos talentos que receberam. E disse então ao servo infiel que não existia para sua negligência outra alternativa senão a de encaminhá-lo a recomeçar a sua obra, e não de reiniciar de onde parou. Ele iria recomeçar do princípio. E então esse servo intercedeu, né, chorando, e disse
Aonde está, Senhor, a tua equidade? Pois deste aos companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, né, a inteligência e a autoridade. E a ele havia dado somente o conhecimento espírita, né? E ainda considerou que o Senhor recaiu sobre ele todo o peso da sua severidade. Porém, nós sabemos, né, que o conhecimento espírita, ele constitui, como nos dias de Valdo Franco, o repositório de sabedoria para nos amparar e nos impulsionar durante a nossa caminhada, montanha acima, tamanho seu valor, né? O maior valor dentre todos os talentos, dentre todos os bens do nosso Divino Pai. E então o Senhor explicou muito calmamente a esse servo: não desconheces que te atribui a luz da verdade como o bem maior de todos. Então ele quis dizer que este servo estava ciente de que a luz da verdade era o bem maior de todos. E se todos os companheiros não acertaram em tudo, né? Pois eles, na hora da prestação de contas, deixaram claro que cometeram alguns equívocos, é porque faltou esse discernimento que, então, o terceiro servo, aprendendo, estudando, trabalhando diante da doutrina espírita, poderia ter ensinado aos seus irmãos, né? Então, utilizaria esse bem para benefício próprio e também em benefício aos irmãos, que receberam outros talentos, porém, faltou o principal deles, que era o conhecimento. E fugiste, então, por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo, pois é isso que a doutrina nos ensina, né? Como fazer esse trabalho tão importante de forma amorosa diante dos nossos irmãos. Então, o servo acabou escondendo essa preciosa riqueza que a ele foi emprestada, pelo temor de sofrer e de também auxiliar, né? Como acabou prejudicando, tornando a obra deficitária dos demais irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se houvessem recebido o amor e o serviço, a humildade e a paciência que esse terceiro servo acabou negando. Então, depois de todos esses ensinamentos, né, desses esclarecimentos que a doutrina nos trouxe hoje, nós podemos parar uns instantes para pensar o que nós estamos fazendo com os talentos que recebemos, né? Cada um de nós recebeu diversos talentos, conforme a capacidade de cada um, conforme o grau evolutivo que nos encontramos. Então, a gente acaba sempre olhando para o lado, querendo ver o talento que o nosso irmão recebeu. Mas vamos olhar para nós, vamos compreender as nossas capacidades, vamos tentar entender por que recebemos os talentos que recebemos. Não vamos fazer como o terceiro servo, né? Mau e infiel, não vamos enterrar, vamos sim desenvolver esses talentos para que possamos participar da divina obra do nosso Pai Criador. Então, agradecemos neste momento a atenção de todos, a oportunidade de adentrarmos nos lares de vocês com essa doutrina de luz, né, que sabemos agora ser um valiosíssimo talento a nos conduzir durante a nossa caminhada e que com certeza nos elevará. Agradecemos a oportunidade de estarmos hoje refletindo sobre essa doutrina e levando a cada um de nós um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou,
mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina